Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Que Lei é Essa? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, com o Flávio Durso, que é filho de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Durso também, que é um advogado que trabalhou intensamente no caso aí da Elise Matsunaga. Ele conseguiu ajudar ali na condenação dessa criminosa complicada. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa. Nós vamos falar aqui de crimes que envolvem criptoativos ou criptocrimes, como o Dr. Luiz aqui conversou comigo um pouquinho antes da gente começar o nosso programa. E vamos trazer aqui o caso do jogador Scarpa, né? E foi muito importante que o Scarpa veio à tona e denunciou esse golpe, né? Um golpe financeiro. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. Obrigado, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você, uma honra. Acompanho o seu trabalho e também pela oportunidade da gente estar podendo falar um pouquinho sobre os criptoativos, tirar alguns mitos, esclarecer alguns pontos que são controversos e trazer alertas. Acho que essa parte também e talvez seja mais importante, trazer alertas para que as pessoas fiquem atentas, porque os golpes estão aí. E a gente sabe que não é fácil para a pessoa conseguir ali guardar aquele dinheirinho, conseguir ter um pouquinho de condição. E muitas vezes essas fraudes, esses estelionatos, esses crimes vêm e acabam tomando todo esse dinheiro por um descuido, por uma falta de cuidado, de cautela. Então acho que poderemos ajudar um pouquinho para, quem sabe, evitar alguns golpes. Você tem toda a razão e você sabe que eu acho que todos nós temos que agradecer, né, ao que o jogador Scarpa fez, que foi denunciar, porque hoje ele é um nome bastante importante no futebol, né? Ele tem muita presença na mídia e ele trouxe à luz um problema muito sério. Mas a nossa ideia aqui, eu sempre digo no começo, que não é demonizar os criptoativos, muito pelo contrário, né? Eu acho que é ensinar. A questão não é o criptoativo, a questão é o estelionato, que nesse caso do jogador Scarpa foi feito através de, vamos dizer, uma ideia de que ele estaria investindo em criptoativos. O doutor Flávio vai até me explicar se realmente existiu em algum momento algum criptoativo, ou se aquilo era só uma fachada, né, para que essa empresa fizesse, né, pudesse dar continuidade a esse golpe. Mas, doutor Flávio, eu queria que, antes de mais nada, você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é um criptoativo. Ótima pergunta e ótima oportunidade. Primeiro, casos que tomam a mídia, que ganham vulto, são importantes, porque eles servem nesse lado para educar, informar a população. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de falar hoje sobre criptoativos em razão deste caso, envolvendo jogadores de um time grande, né, que no caso foram companheiros de time do Palmeiras, e hoje tem até boletim de ocorrência e de ambas as partes, vamos assim dizer, em que coloca os jogadores, colegas, amigos, além de tudo, em situação aí de investigação. Acho que o caso em si vai ser investigado, é importante que seja investigado, até para se verificar a questão do dolo. Se há mesmo, por parte do atleta, o dolo em cometer o crime. Se não houver, ou se não houve, não há, pela lei brasileira, como se imputar o crime se não houver a previsão da figura culposa. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente pontuar isso, que isso tudo vai ser investigado. Mas é sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para a gente discutir esse tema, que parece muitas vezes muito complexo, mas que não é tão complexo assim. Eu vou falar um pouquinho de criptoativos, usando como referência o Bitcoin, né? A criptomoeda conhecida Bitcoin. Lá no ano de 2008, e quando surge, né? No ano de 2008, nós tivemos uma grave crise bancária, financeira nos Estados Unidos. E logo no início de 2009, tem início o Bitcoin. Em 2008 mesmo,
é publicado o white paper, que é aquele relatório que fala as características daquela moeda, daquela criptomoeda, no caso do Bitcoin. Há algumas questões que envolvem também muito misticismo, dúvidas, porque até hoje só se sabe que quem criou o Bitcoin foi Satoshi Nakamoto. Só que não se sabe quem é Satoshi Nakamoto. Se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, até hoje não se sabe. Então, desde 2008, nós temos essa incerteza. Tem esse mistério. Tem. Em volta de Satoshi Nakamoto. Tem, e dizem que isso é a propósito, porque com isso evita qualquer questionamento. Outros que são contra falam que ele não aparece para não ser preso. Então, tem essa questão que gera algumas dúvidas por parte das pessoas. Mas qual foi a grande revolução que ele traz? Ele traz a blockchain, a ideia da blockchain, que no white paper dele não consta esse nome, blockchain, mas que nada mais é do que uma cadeia de blocos. Porque o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos um sistema, e na internet tudo é assim. Se eu lhe passo um arquivo virtual, você recebe uma cópia dele, e eu mantenho a minha cópia, e você tem uma duplicidade. Como é que eu posso transferir algo para alguém sem que haja esse duplo gasto, essa duplicidade? E foi essa a grande criação dele. Ele conseguiu criar, através da blockchain do Bitcoin, a possibilidade de você fazer uma transferência, no caso do Bitcoin, que tanto a blockchain chama Bitcoin, quanto a criptomoeda Bitcoin. Às vezes isso gera um pouquinho de confusão. Mas ele conseguiu fazer com que você fizesse a transferência sem um terceiro validador. Porque hoje, no sistema bancário tradicional, se eu lhe pago R$1, o banco vem e diz, olha, da conta do Flávio teve um pagamento, então ele tem -1. E na sua conta houve um recebimento e tem mais um. Precisa de um terceiro para validar essa operação. No caso da blockchain, não. E isso é tudo transparente. Desde a mineração, ou desde a primeira mineração, constam as informações aí na blockchain. Então, é totalmente transparente esse aspecto de por onde migrou essa criptomoeda, para que carteiras ela passou. Mas ele é uma moeda 100% virtual. Virtual, que não encontra barreiras. Esse é um ponto interessantíssimo. Essa cadeia de blocos, como eu disse, é uma rede descentralizada, espalhada pelo mundo inteiro. Diferente do que as pessoas entendem como uma moeda, que ela vai pegar na mão, que ela vai conseguir tatear. Ali não, o Bitcoin, que é um criptoativo, ele é 100% digital. Exatamente, e ele não tem um banco central por trás, que essa é a grande diferença. Descentralizado. Porque quando você tem uma moeda fiat, essas moedas fiduciárias que eles chamam, as moedas tradicionais, no caso do real, do dólar, você tem algum lastro. Antigamente era lastreado em ouro ou em dólar e tal, mas hoje em dia não tem mais. O lastro que nós temos hoje nessas moedas é a confiança naquele país, naquele sistema bancário. No caso do Bitcoin, isso é muito questionado. Qual seria o lastro? Também, e eu entendo que também seria a confiança. Se pararmos para pensar que essa rede, ela se inicia no ano de 2009, trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e não há um registro de uma invasão ou de algum tipo de falha que tenha havido, isso traz confiança. Isso traz uma credibilidade, porque ainda mais sabedores que somos da insegurança que é o meio virtual. Quantos casos nós vemos de invasões a bancos, de extratos que possuem saldos bilionários, às vezes por erros bancários, e nesse caso não. Está tudo lá, desde então, sem nenhum tipo de erro. Porque esse sistema de validação dessas transações entre as pessoas, como eu coloquei o exemplo, ele é feito através de uma equação. Essa equação, que nós falamos da mineração, né, e ela é feita através de uma equação matemática. Então, no caso do Bitcoin. Então, tem uma equação matemática complexa, que o próprio sistema ajusta a dificuldade dela para validar e para minerar, né, no caso do Bitcoin, e com isso você consegue fechar aquele bloco. Então, é um sistema que funciona todo, um sistema matemático, de cálculos, tudo, e demanda para isso poder computacional. E aí, até você me corrige se eu estiver errado aqui, doutor Flávio,
A gente já fez alguns programas, né, até com pessoas especializadas nessa área dos criptoativos. O que eles explicam em relação à mineração é o seguinte: no caso do Bitcoin, dessa criptomoeda, existe uma quantidade X de Bitcoins, que serão... 21 milhões que já está constando do white paper, que é aquele relatório inicial. E depois ali acabou. Encerra. Você não teria mais... Novas emissões. Exatamente, emissões de Bitcoins. E para que cada transação aconteça, porque a pessoa não compra um Bitcoin, né? Ela pode comprar pequenas parcelas, pedacinhos frações. Frações de cada Bitcoin, vamos colocar assim. E você precisa dessa mineração. Isso. O minerador também ganha, né? Porque aquele que conseguir primeiro, vou colocar assim de uma forma bastante simplista, que seria descobrir a charada, né? Que é aquele cálculo aquele cálculo matemático complexo. Primeiro, ele fica com uma pequena fração daquele investimento também, ele é premiado. Ou seja, existe a transação aqui do criptoativo e as pessoas que mineram também vão ganhar um pequeno percentual daquilo. Ou seja, tem o ganha-ganha aqui dos dois lados. É completamente descentralizado, correto? Então, ela é uma moeda muito interessante, porque você pode usar em qualquer país e por qualquer pessoa. Isso ficou bastante evidente no caso do início da guerra aí da Ucrânia com a Rússia, em que pessoas do mundo inteiro fizeram doações para a Ucrânia através de criptoativos. Isso tomou as notícias porque você não tem barreiras, você simplesmente remete para uma carteira, que aí teria que... Chegaria lá. Chega, sem dúvida nenhuma. Chega. E aí o que acontece? É uma moeda muito interessante, mas vamos lembrar aqui, conforme o Dr. Flávio já falou, o Bitcoin é um criptoativo. Você tem o Ethereum, você tem vários, eu acho que são mais de 50, é isso? Se não me engano, estava em 10 mil. 10 mil, quer dizer, 50 são os que a gente mais conhece. Olha só, tem mais de 10 mil, eu nem sabia disso, porque quando a gente vai pesquisar, aparecem esses 50 que são os mais famosos. Até o próprio Elon Musk lançou um criptoativo, não é isso? Que estava ligado ao nome dele, né? Ele gosta muito daquela Dogecoin, que muitos criticam, falam que é uma meme coin, que não seria um ativo. Ele tem todo ele é uma figura, jeito, toda uma personalidade própria. Ele já excêntrica, né? Já falou de Bitcoin, já apoiou Bitcoin, já recebeu Bitcoin com pagamento pelos carros, por tudo, e depois deixou de receber, tinha reservas, depois vendeu uma parte. Então, ele caminha bastante, é alguém que flerta bastante com essa questão dos criptoativos. E aí, o que acontece? Aí a gente tem esse criptoativo, mas não é tão fácil assim você fazer a compra e venda. Você precisa transacionar isso através de alguma empresa, correto? Não necessariamente. Esse é um ponto muito interessante, porque na origem, como eu estava explicando, não havia esse validador. Seria uma transação P2P, peer-to-peer, pessoa para pessoa. É direto. Só que isso é muito complicado, porque eu posso te transferir e você simplesmente não me pagar, e essa operação não tem como ser desfeita. Entendi. É complexa. Quer dizer, como é que você garante? Porque assim, tem que sair de você me transfere e eu tenho que te dar o Bitcoin. Quem faz primeiro? Você tem que confiar demais na pessoa, né? Esse é um risco. E aí foram surgindo, até tecnologicamente, soluções, tudo, e surgiram as exchanges, que são as corretoras. Então, a corretora vai um pouquinho contra, bastante contra a ideia inicial do terceiro validador. Porque hoje o que a corretora faz é exatamente isso, ele é o validador, é o terceiro garantidor que faz toda a intermediação. Mas me corrija aqui, mas essa corretora vai te dar pelo menos a garantia de que você ou vai receber o Bitcoin ou vai receber o dinheiro, é isso? Em tese. Olha que complicado que fica isso. Porque quando você adquire um fragmento, Satoshi é a menor fragmento do Bitcoin, é denominado Satoshi, por causa do Satoshi Nakamoto. Quando você adquire um fragmento, um Bitcoin, você é possuidor, está na sua carteira, pode ser uma carteira quente, fria, que eles falam, aí tem vários tipos, mas você tem o domínio dela. Tem uma frase bastante conhecida,
que eles falam que seriam not your wallet, not your coin. Se a carteira não é sua, a moeda não é sua. Porque, na verdade, o que acontece nas corretoras, você tem ali um número que a corretora lhe passa. Então, diz lá que você tem 0,00 Bitcoin, por exemplo. Mas eu não tenho o número. Isso não está registrado na blockchain. Isso está no sistema da corretora. Da corretora. Então, na verdade, o Bitcoin está no nome da corretora. Da corretora. E esse é um grande problema. Só que tem corretoras que não são sérias. Imagine uma corretora que não é séria, que começa a operar no mercado, é um mercado até então desregulado, vamos chegar nesse ponto, e aí ela começa a vender Bitcoin, e de repente ela tem 50 Bitcoins vendidos. O que me diz, ou o que me garante que essa corretora adquiriu o lastro dos 50 Bitcoins para honrar eventualmente esse Bitcoin? Ela pode não ter nenhum. É um mercado desregulado, não tem regras. Então isso é muito sério, por isso que é muito válido que haja regras mínimas, pelo menos dentro do que é possível regular, para que as pessoas também tenham um pouquinho de garantia ao investir através de corretoras. Porque senão ela está arriscada a perder todo o dinheiro que ela está investindo. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, é um risco muito grande. Gigantesco. Você tem que buscar muita informação, e para isso nós temos exemplos bons e ruins. Nós tivemos casos de corretoras, por exemplo, em que o possuidor ou dono simplesmente vai fazer um trabalho, se não me engano, na África e morre, e ele era o dono das carteiras, ele estava com as carteiras, com a senha, com a chave privada que acessa, e simplesmente a corretora fala, olha, infelizmente estava com ele, não temos acesso, todo mundo perdeu. É uma questão até, objeto de uma série bastante interessante. Então nós temos alguns casos até folclóricos nesse sentido. Mas, Flávio, é muito sério tudo isso. Muito. Tem muita incerteza, tem muitos riscos. Por isso que a informação, ela pode diminuir bastante os riscos, mas ela não te exime de riscos nesse meio. Então, quando a gente pensa, né, numa corretora, tá, que aí a grande maioria das pessoas, o grande público, ele vai na corretora porque é o mais fácil. Sim. Olha, eu tenho aqui, digamos, R$1.000, eu quero investir em criptoativos, ela vai transferir esse dinheiro para a corretora, a corretora vai fazer um cálculo, R$1.000 te dão direito a tantos satoshis, digamos que fosse no caso da Bitcoin. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cliente pode escolher o criptoativo que ele quer investir? Pode. Então, por exemplo, quando a gente fala numa corretora, vamos pegar uma corretora X, ela vai dizer, olha, eu tenho Bitcoin, eu tenho Ethereum, porque cada moeda, ela tem um valor diferente também, cada criptoativo, correto? Exatamente, ela lista ali as moedas, as criptomoedas que estão disponíveis para você eventualmente adquirir um fragmento ou uma moeda inteira, aí depende da moeda, da cotação e do quanto você vai investir. Porque tem moedas que vão desvalorizar, tem outras moedas que vão valorizar. E o que você que estudou tanto isso, Flávio, porque o Flávio é um expert nisso, o que faz um criptoativo valorizar ou desvalorizar? Essa é uma pergunta bastante interessante. Nós falamos do Bitcoin e as características dele, e eu uso até o exemplo do momento. Nós estamos vivendo um momento de insegurança do sistema bancário americano, mais uma vez, como tivemos em 2008, lá com subprime, toda aquela questão, quebra do Lehman Brothers e tudo o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós vivemos um momento muito similar. Olha o Banco Silicon Valley. Guardadas as proporções, poderia ser o início de um momento como aquele. E o que as pessoas fazem ao verificar essa insegurança? Elas migram para sistemas que elas acreditam mais seguros. Então, é o que tem acontecido, é uma grande valorização do Bitcoin nesse momento, em razão dessa insegurança que o sistema bancário tem gerado. Então, para você ver como, mesmo sendo, como nós falamos, complexo, um meio complexo, a sua segurança, muitas vezes, em comparação a momentos de crise do setor bancário, fazem com que investidores migrem para essas criptomoedas. Então, o que poderia desvalorizar é isso. Então, as pessoas estão deixando de ter interesse nos criptoativos, colocando, enfim, num outro investimento que pode estar rendendo mais,
e aí isso também desvalorizaria a moeda, Também, correto? também. Porque eu usei o exemplo, por exemplo, da Bitcoin. Bitcoin passou por alguns momentos. A ideia inicial era para se transacionar com Bitcoin. Então, tanto tem o Pizza Day, que foi a primeira pizza comprada com Bitcoin, que hoje essa pizza valeria uma fortuna, milhões e milhões de dólares. E até curioso, é comemorado o Pizza Day. Mas depois, num segundo momento, entendeu-se que poderia ser uma reserva de valor. Desculpa, um investimento. Então, o investimento sobe, desce, então valeria a pena você ter ali como investimento. Depois, como uma reserva de valor, equiparado ao ouro. Então, como ele se comporta de forma similar ao ouro, que seriam, então, isso varia muito no caso do Bitcoin. Já para outros criptoativos, muito depende do seu uso. Porque, por exemplo, no caso do Ether, da rede Ethereum, a rede Ethereum, ela pode ser usada, por exemplo, para você registrar as NFTs, os tokens não fungíveis. São aquelas imagens que o pessoal até brinca, pô, pagou essa fortuna por uma imagem JPEG, aquelas coisas mas a rede, ela pode ser usada para isso, para esses registros. E isso, para registrar, você precisa pagar. E esse pagamento se dá através do Ether. Então, a depender do criptoativo, ele tem uma utilidade. Outros são utilizados em jogos. Então, tem lá o jogo, a plataforma, e você usa um criptoativo. No metaverso, que nós estávamos acompanhando um grande desenvolvimento, agora deu uma parada por causa da inteligência artificial, mas que creio, no seu momento também vai ter o seu espaço, só vai circular criptoativos. Então, vai ser um universo de NFTs, de criptoativos, e aí a sua utilidade vai fazer com que haja maior ou menor interesse. Agora, quando a gente pensa na população em geral, tudo isso que a gente está conversando aqui, por mais que a gente tente colocar isso de uma forma simplificada, é muito complexo. E aí é que eu acho que é o grande problema, porque os golpes começam a acontecer. Uhum. É o que você acabou de falar. Aí começam a aparecer corretoras. É lógico que a gente sabe que a grande maioria das corretoras é séria, né? Mas você tem ali também um percentual de corretoras que são, na verdade, empresas criminosas. Acho que a gente não poderia nem chamar de empresa, né? Sim. São agentes criminosos, que eles foram montados exatamente para cometer crimes. Sem dúvida. E eles começam pequeno, e o que a gente vê é isso pipocando, né? E vai aumentando e aumentando. E eles usam dessa desinformação, porque a grande maioria das pessoas, elas são neófitas nesse assunto, né? Gente, vamos ser muito honestos aqui, as pessoas mal sabem como investir o dinheiro na poupança, nós falamos isso. Exatamente. Tem gente que ainda investe na poupança porque é simples, é o mais fácil, é o mais seguro. Aí você tem os outros fundos, sim, né? Aí você tem a bolsa. Sim. Aí você imagina esse universo que é tudo intangível. Você tem um dinheiro que você não pega, não é seu, não está na sua conta. Porque é o que você falou, se você ainda tem a chave daquele criptoativo, você ainda tem algo que você ainda te garante. Mas você tem uma promessa que tem um dinheiro com essa determinada corretora. Uhum. E se a gente não está falando de pessoas honestas e sérias, ou seja, você caiu num golpe. É muito complexo. Nós até conversávamos antes e eu até brinquei com relação a isso. É algo que demanda estudo contínuo. Eu não sou da área da tecnologia, eu sou advogado. E isso faz com que, isso me obriga que eu fique estudando e vá atrás e tente entender ao máximo. Mas é lógico que uma pessoa de tecnologia que se dedica somente a isso vai ter uma compreensão melhor que a minha. A gente corre atrás, mas mesmo assim tem lacunas. Imagina uma pessoa que não se interessou, não foi atrás, não buscou e de repente vem um amigo falando, estou ganhando dinheiro com Bitcoin, você viu a notícia? Bitcoin subiu 1000% nos últimos tantos anos. É um negocião, você vai ficar milionário do dia para a noite. E aí a pessoa, lógico, vendo ali uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, que geralmente é isso, né? A ganância é um grande problema na questão dos golpes. A ganância atrapalha, a pessoa tem um pouco de sangue frio, você entender que as coisas não vêm fácil, não é fácil. Então não se deve pensar que do dia para a noite você vai ficar milionário, senão
todo mundo ganhava na Mega Sena e o problema está resolvido. Não, você tem toda a razão, porque a questão básica é a seguinte, né? Quando você para pensar naquela coisa, é tão bom que é ruim. É isso. É bom demais para ser verdade? Então talvez não seja verdade. E assim, para pensar, porque a pessoa ela veio, ela te fez essa proposta, né? Gente, só a mãe dessa pessoa que é inteligente, a sua é burra, fez filho burro, né? Para você pegar todo o seu dinheiro, todas as suas economias e colocar dentro dessa empresa. Porque, Flávio, é absurdo as promessas, sabe? 5% ao mês é inviável. Isso a gente está falando do crime que envolveu esse jogador de futebol e Scarpa. O Flávio até vai estar com a gente no outro caso, que é do Playboy das Bitcoins. Ele prometia de 1 a 3% ao dia. Não existe isso, gente. Não existe. Se você tiver curiosidade ou interesse em pesquisar um pouquinho o sistema financeiro, o mercado, você vai verificar que isso é muito fora da realidade. E, sem dúvida nenhuma, vai evitar que você caia num golpe. Nós temos hoje um momento bastante atípico de juros altos, em que você consegue, sendo cauteloso, 1% ao mês. Agora, conseguir 5% ao mês, garantido, algo que é extremamente volátil, que nós vimos despencar cerca de 80% a coisa de um ano atrás. Como é que alguém pode lhe garantir um rendimento de 5%? É muito suspeito. Mesmo que ele vá atuar com isso, então é uma entidade financeira, vai usar o seu dinheiro para atuar de alguma forma, o risco é muito grande dele perder esse dinheiro e não conseguir honrar esse compromisso que ele tem com você. Nós tivemos, você falou muito bem, casos em que nós acompanhamos, em que as corretoras eram falsas. Havia aplicativo falso. E até a cotação do cripto daquela corretora era falsa. Ela pegava por base 3 criptoativos, fazia a média para fazer ali no dia quanto subiu ou desceu, porque sequer existia aquele criptoativo. É muito interessante. A criatividade vai muito longe desses golpistas, né? Então é necessário ter muita cautela mesmo, porque realmente, se a pessoa não está com aquele cuidado necessário, ela cai como uma presa fácil desses golpes. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, que agora a gente vai entrar aqui na área do direito. Uhum. No caso do jogador, o Scarpa, né? Ele colocou o dinheiro dele porque ele quis, né? Sempre tem aquela tal história, não tinha ninguém com uma arma na cabeça falando, olha, coloca o dinheiro aqui. Ele foi lá e colocou. Uhum. Lógico que ele colocou porque havia uma promessa de que ele iria ganhar aquilo, que ele iria ficar, né? Enfim, aquela questão um pouco da ganância também. Apesar de ser um jogador que todo mundo, né, gosta muito, sim, ele é uma pessoa muito querida, né? Ele é considerado até um ponto fora da curva, né? Porque ele realmente, de fato, estuda os assuntos, mas tudo indica aqui que ele caiu num golpe que também, né, ele foi ludibriado por um outro amigo dele, jogador. Ele falou, não, vem pra cá, você é meu amigo, isso aqui, olha, é um negócio da China, né? Coloca tudo... Ele pegou, e a informação que a gente tem é que ele colocou todas as suas finanças nesse negócio da China aqui que ele recebeu, que era colocar dinheiro nesses criptoativos. Mas todas as informações que nos chegam é que essa é uma empresa de fachada também, não é uma corretora. É uma empresa que está aplicando golpes. E aí envolve até, porque eles dariam garantia com pedras preciosas, que seria até a alexandrita, né, que é uma pedra bastante rara, e ela tem um alto valor de mercado, né? Para quem não sabe, a alexandrita é uma pedra muito procurada pelo mercado asiático, né? Eles gostam muito dessa pedra, né? Na verdade, o Brasil consome muito pouco dessa pedra, né? Quem tem um consumo muito grande são os asiáticos. E aí, ele se viu envolvido nesse grande esquema fraudulento e estelionatário. Estou errado ou não? É um estelionato isso aqui, não é? Tudo indica que sim.
A investigação vai comprovar se foi um estelionato ou não, mas tudo indica que sim, até pela nossa experiência. E tem uma questão que é bastante peculiar nos casos de golpes financeiros. Geralmente, a primeira pessoa, ela até recebe parte do capital. Então, o indivíduo investe, isso eu estou falando de forma geral, também nos criptoativos, mas nessas promessas de altos rendimentos, inclusive muitas vezes eles sequer falam no que investem, falam que é segredo do negócio, isso é interessantíssimo. Mas, e fazem a devolução, que na verdade é parte do capital investido. Então, o indivíduo investe R$1.000, no mês seguinte fala, olha, rendeu 200, está aqui. Ou então, rendeu 500, está aqui. No mês seguinte, olha, rendeu mais 500, está aqui. Que na verdade é dinheiro daquele, que ele está só devolvendo para dar todo aquele ar de veracidade para o sistema que ele criou fraudulento, para o golpe. E o que acontece, geralmente? A pessoa que está ganhando, ela comenta. Sem dúvida nenhuma, ela fica feliz, satisfeita. E o parente, o amigo, o vizinho começa a questionar, fala, o que você está fazendo? Eu investi em criptoativos. E como é que funciona? Funciona assim, essa... Pô, mas deu certo? Deu, pagou, tal. E se a pessoa não comenta, muitas vezes esse familiar, amigo, parente, ele fica chateado, fala, pô, quer ganhar sozinho e não está me chamando para participar. Ele achou ali uma mina de ouro e não me coloca para participar, não quer que eu prospere também. Então, é muito sensível essa situação, muito sutil, precisa ser bem investigada, porque realmente, em alguns casos, a pessoa de boa fé acaba levando pessoas próximas para serem vítimas também de um golpe que ele está sendo vítima. Mas, como você muito bem colocou, as características de rendimentos fixos, empresas que não têm registro, são algumas características que fazem crer ou devem levar a uma desconfiança de que aquilo lá pode não ser o que está sendo vendido. E aí, Flávio, quando a gente fala de uma empresa, né, que eu acho que até é uma maneira de ajudar as pessoas, qualquer empresa no Brasil, ela precisa ter um contrato social, correto? Ela precisa ter um mínimo de documentação, né? E quando você vai estar ali, né, investindo o seu dinheiro, as suas economias, né, a sua, vamos dizer, a sua saúde financeira, essas pessoas precisam checar essas empresas, né, que é saber se elas existem, se aquele CNPJ é correto. Porque, por exemplo, vamos pegar um grande banco, né? Quando você fecha um contrato com o banco te dá uma cópia, olha, aqui você está colocando seu dinheiro, a gente vai colocar nessa aplicação, vai ter esse determinado rendimento, você recebe uma cópia. Muitas pessoas não fazem nada, podem jogar fora, mas ele te dá um documento. E aquele documento pode ser checado, né? Que, enfim, tem as informações financeiras, tem as informações daquela determinada empresa, as informações corporativas. E assim, a gente, né, o brasileiro, a questão da ganância, ela é tão complexa dentro da nossa sociedade, porque as pessoas, elas deixam de checar o básico. Então, assim, não, deixa eu ver, né? Quem é essa empresa? Tá bom, mas me informa o CNPJ, coisas muito simples, que qualquer pessoa pode digitar o número do CNPJ. Não dá para ter preguiça. Foi difícil ganhar. Não dá para ter preguiça no momento de você arriscar. Exatamente. Então, assim, vamos pegar no caso do Scarpa mesmo. Ele diz que investiu 6 milhões de reais. Gente, 6 milhões de reais é bastante dinheiro. A gente tem uma outra, no ano passado, que aconteceu com a própria filha da Xuxa, a Sasha, que também perdeu cerca de 1,2 milhão de reais, né? Gente, é o mínimo. Qual é essa empresa? Que empresa é essa, né? A empresa WLJC Consultoria e Gestão Empresarial. Diz que foi fundada em 2019. Ou seja, essa empresa, então tá bom, eu vou colocar o dinheiro na tua empresa, então me dá o CNPJ. Você vai lá, e me corrija se eu estiver errado aqui, quando você coloca o número entre o CNPJ, ele vai te dizer se está ativo ou inativo e dizer o que essa empresa pode ou não fazer. Olha, essa aqui, de repente você vai descobrir que essa WLJC é uma empresa, sei lá, que vende banana. Ela não deveria nem trabalhar no mercado financeiro com criptoativos, porque vem toda a classificação da empresa, o que ela pode ou não pode fazer. É o mínimo
Mas isso assim, é o mínimo do mínimo. E aí procurar mais informações, né, de pessoas, e não só no seu círculo social, né, porque hoje tem um lado bom da internet, que é todas as informações estão um pouco ali, né? Saber se alguém sofreu algum golpe, você vai acabar descobrindo que tem várias pessoas reclamando. Hoje, para qualquer produto, você coloca lá, eu comprei essa xícara. Aí as pessoas vão dizer, não, essa xícara é ruim, com 2 lavadas já sumiu o desenho dela, não compre, ou não, a xícara é ótima, entende? Sei lá, qualquer coisa, todas as informações estão ali. Sei lá, comprei um plano de saúde, as pessoas, olha, não fui bem atendida, não estou recebendo o atendimento que deveria. Está lá, mas as pessoas têm preguiça, mas a gente está falando de 6 milhões de reais. A gente entende, ok, teu amigo falou que é um bom negócio, mas a gente precisa checar, podia ser R$1.000. Ele pode ser uma vítima, como a gente estava explicando. Ele também pode estar sendo uma vítima. E se você tiver o cuidado, você pode ser o amigo, alertá-lo para tentar salvar ainda um pouco do patrimônio dele. Você muito bem coloca essa questão da internet. A quantidade de informações que você consegue na internet é uma enormidade. Da empresa, dos sócios. Sem dúvida nenhuma, isso ajuda muito. E mesmo com relação à tecnologia, aos criptoativos. A quantidade, e aí é uma questão importantíssima, a internet democratiza também o conhecimento, porque a quantidade de cursos gratuitos sobre o tema é gigantesca. Então, quem quer aprender, quem quer entender, na internet encontra. De todos os níveis, de todas as partes do mundo, tem tradução simultânea, tem legenda, o YouTube, no caso, legenda automaticamente. Então, você vê que, para quem quer, o conteúdo está lá disponível e muitas vezes gratuito. Então, acho que vale a pena a pessoa que busca ou que quer entender, ir atrás. Não dá para ter preguiça, como você muito bem colocou. Porque senão o prejuízo é muito grande. E aí a dor de cabeça é muito maior. Porque aí você vai fazer um boletim de ocorrência para tentar ver se consegue alcançar quem cometeu o crime, para tentar recuperar um patrimônio que muitas vezes já se foi. Então, aí já é tarde. O momento certo é antes. Se você fizer a sua lição de casa, né, como se fala, faz a lição de casa, dá uma estudada no tema, você diminui a chance. Mas tem um fator que dificulta bastante isso, quando a corretora não está no Brasil. Por ser um universo desregulado, até então, pelo menos no Brasil, e descentralizado, você consegue fazer investimento em corretoras estrangeiras. E aí o problema é ainda maior. Você está investindo numa corretora e se você tiver um problema para alcançar essa corretora, é muito complexo, é muito difícil. Então, precisa ter cautela, sem dúvida. Você sabe que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela é diretora de um grande banco, e ela falava assim, que tem um outro golpe, que é o do mercado financeiro, mas no mercado imobiliário, que a pessoa vai comprar um determinado imóvel, né, e acredita que está comprando um imóvel, quando vai descobrir ela não está comprando nada, ela está comprando uma mentira, né? Teve até um caso há pouco tempo atrás que envolveu uma chacina lá no Distrito Federal, que seria a briga pela a posse da terra, mas eles acabam matando as pessoas que nem tinham a posse, né? Então, olha só que loucura, né? Então, estavam querendo a posse de quê? Se aquela pessoa não tinha o direito da terra, né? Não tinha a propriedade da terra. E ela falou assim, toda vez que você for comprar um imóvel, financia, nem que seja um pequeníssimo pedaço. Porque o banco vai revirar aquela propriedade para saber se ela é real, porque fica o seguinte, o prejuízo depois fica para o banco, né? Então você tem até uma garantia de que você está comprando algo que é confiável. Aí eu vou jogar isso aqui até um pouquinho para o caso daqui desse criptocrime. Gente, tem que conversa. Se você não entende nada de mercado financeiro, conversa com o gerente do seu banco. Olha, eu estou querendo investir. Ele vai te dizer, olha, 5% ao mês não existe. Não existe. Não, mas ele está dizendo que ele vai usar robôs, que ele vai fazer cálculos complexos, que esses robôs, eles conseguem, através de uma inteligência artificial, e começam a usar todos esses nomes da tecnologia para enganar a pessoa. A pessoa do mercado financeiro vai te dizer, isso não existe.
É impossível. Muitas vezes o banco vai chegar e falar assim, nós abrimos uma corretora, que agora a maioria dos bancos já tem, investe aqui com a gente. É muito mais seguro para você. Você nos conhece, sabe que nós estamos aqui há tanto tempo já como instituição bancária e agora nós temos uma corretora de criptoativos, uma exchange, então faz um investimento pela nossa corretora. Então tem formas aí de você diminuir, sem dúvida nenhuma, o risco. E por isso da importância de se regular um pouco, dentro do que é possível, esse mercado. E a importância desse marco regulatório dos criptoativos que foi sancionado no final do ano passado para tentar melhorar um pouquinho esse universo aí. E você acha que vai melhorar? Um pouco sempre melhora. Eu acho que nós temos corretoras sérias no Brasil. Sim, sim. Tem até uma entidade que congrega essas corretoras, chama AB Cripto. E ela tem uma autorregulação. Então, antes mesmo de ter uma lei obrigando algumas condutas, como conheça o seu cliente e outras questões da origem do dinheiro, tudo, elas, por estarem nessa associação, elas já eram obrigadas a ter essa cautela anti-lavagem de dinheiro e etc. Então, tem players sérios no mercado. A lei vai fortalecer isso, mas é como eu disse, tem um buraco aqui que é um mundo. Então, na internet você tem acesso ao mundo. Aí vai de cada um querer arriscar. Mas isso é interessante que você falou, porque é uma outra maneira da pessoa também se resguardar, saber se a corretora está vinculada a essa AB Cripto. AB Cripto, uma entidade, sim. Exatamente, porque se já não está lá é para também desconfiar. É um fator que pode levar você a ter um maior cuidado ou menor, mas eu acho que, além disso, a lei é um fator que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar. Ainda não está em vigor a lei. A lei está no chamado vacatio legis, ela tem 180 dias de vacatio, foi no final do ano, então nós estamos nesse período aí entre a publicação da lei e a entrada em vigor. Até mesmo neste caso, se falou no estelionato. A depender da questão, poderia cair nessa fraude com criptoativos que está previsto, que está prevista na lei, esse crime novo previsto que essa lei traz, que altera o Código Penal. Gente, é muito crime. Mas, Flávio, vem aqui. Vamos conversar. Aí a pessoa, coitada, colocou todo o dinheiro. E é o que você muito bem falou. Quem pegou esse dinheiro já gastou, porque esse dinheiro não fica parado. A gente sabe que eles vão jogar esse dinheiro para algum lugar. Uhum. Ou seja, a possibilidade dessas pessoas conseguirem ter o seu dinheiro de volta é bastante remota. Para qualquer crime de estelionato, geralmente essa é a regra. Dificilmente você alcança. No caso dos criptoativos, ainda do Bitcoin principalmente, você ainda rastreia. Isso é algo positivo. Muita gente fala, poxa, o Bitcoin é usado só para crimes. Alguns generalizam. Falam, se é utilizado, na minha visão, é um erro. Porque ali você tem todo o registro você do consegue caminhar saber onde daquele foi criptoativo. parar. Inclusive tem empresas como a Chain Analysis que faz análise para tentar identificar. Teve um caso grande nos Estados Unidos de um oleoduto lá, e aí teve uma invasão, um ataque hacker de ransomware, que eles criptografam as informações, pediram resgate em Bitcoin, etc, etc, etc. E aí uma parte do que foi pago eles conseguiram retomar, analisando aí as carteiras, é um sistema que tem uma inteligência que vai tentando identificar quem é o titular de cada carteira. E aí com isso conseguiram. É tecnologia contra tecnologia, é o gato e o rato o tempo inteiro, o crime é isso, né? Mas uma pessoa que sofreu, né, essa perda, né, e a gente está falando de um grande nome, que é o Scarpa, no outro caso a gente tem ali a Sasha, o que as pessoas devem fazer? Porque aí já, né, o ditado diz, Inês é morta, colocou o dinheiro, não consegue resgatar o dinheiro, a única maneira é um boletim de ocorrência? Deve buscar os seus direitos nas esferas cabíveis. Então, na área criminal, um boletim de ocorrência para que se investigue. Foi uma gestão fraudulenta, a empresa, houve um crime na gestão dessa empresa, ou então foi só um negócio que não deu certo? Porque também tem isso. De repente, você está lá com uma atividade, por exemplo, em que fica caracterizado que ela é de competência da CVM, então o seu criptoativo é um valor mobiliário e você recebe aquele chamado stop order. Você não pode fazer mais oferta pública daquele seu criptoativo. Isso, de repente, inviabiliza o seu negócio.
Então, daí será que o indivíduo tinha o dolo de dar o golpe ou simplesmente o modelo de negócio não deu certo? Lógico que ele poderia, de repente, ter tido as cautelas de consultar, ou poderia não, deveria ter tido a cautela de consultar a CVM antes. Mas, nesse caso, o dolo tem que ser analisado. Aquela vontade livre e consciente de cometer o crime. Diferente de outros casos em que aí não. Aí sim, aí a pessoa comete o crime com a intenção. Então, é uma corretora falsa que sempre foi montada de forma fraudulenta para tomar o dinheiro e aí fazer escoar esse dinheiro das mais diversas formas para que ele suma do alcance das autoridades. E é interessante, agora trago até como referência, como nós falamos que tem muitos criptoativos, tem alguns criptoativos que não são rastreáveis. Eu trago o exemplo da Monero. Esse criptoativo ele não é rastreável, as operações são todas embaralhadas, então tem também essa dificuldade. Não é tudo tão assim simples como a gente falou do Bitcoin, que está tudo lá aparente, que todo mundo consegue ver baixando a rede, então não é tão simples. E na esfera civil, tem que entrar com uma ação para tentar ver e buscar alcançar o que for possível para restituir aí o que você teve de prejuízo. Mas, mais do que isso... Agora, Flávio, se ficar configurado que isso aqui é um crime, o que vai acontecer com essas pessoas? Porque a gente sabe que o crime ele é imputado a um CPF, não a um CNPJ. Como regra no Brasil, a pessoa jurídica não comete crime, a não ser no caso de crime ambiental. Então, isso é bastante tranquilo. Infelizmente, a pena para o estelionato, nesse caso, ficaria baixa. Se nós pensarmos numa pena de 1 a 5 anos, que é o que a lei prevê, em sendo aquele acusado primário, bons antecedentes, etc., ele pegaria a pena mínima o próximo da mina, que seria uma pena pelo volume, eventualmente, do dano, por tudo isso que poderia acarretar, baixo. É uma resposta penal inadequada para a gravidade do crime. Mas esse marco civil... esse marco regulatório dos criptoativos traz uma figura nova com uma pena muito mais severa. Ele traz aqui no artigo 10 a pena de 4 a 8 anos. Então, uma situação a gente já gosta mais. Bastante diferente. Nós estamos pensando aqui, saindo de 1 a 5 para 4 a 8. Então, uma pena mais grave. E aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Digamos que fique configurado, né, aqui no caso dessa empresa, que ele aplicou o golpe, que fique configurado que seja um crime também, em 20 pessoas. Essa pena, ela é individualizada, é pessoa a pessoa ou é do golpe? Se ficar configurado, a vítima... Que são 20 vítimas. Ah, tá. Ele vai ter, por exemplo, ele pode pegar uma pena por pessoa... Ou não, é uma única de 4 a 8 anos? Vai ser, sem dúvida nenhuma, discutido. A acusação vai ser que ele cometeu crimes individuais, crimes únicos. Porque eu entendo também que, por exemplo, quando a pessoa matou 100 pessoas, então ele vai ter 100 condenações, é isso? Mas aí vai ter o outro lado, a defesa, sem dúvida nenhuma, vai sustentar uma continuidade delitiva, pelas mesmas características, pelo mesmo momento, foram cometidos diversos crimes iguais. Então, aí, nesse caso, não seriam as penas somadas, teria um aumento de pena. Então, isso teria que ser verificado e aí é uma disputa constante entre acusação e defesa, essa questão de individualizar cada crime ou então de uma continuidade delitiva, para que haja uma pena bastante reduzida. E uma outra pergunta para você, né? Eu não sei como é que é a questão, a configuração dessa empresa, se ela está sediada no Brasil, se ela está sediada fora do Brasil. Isso tem alguma implicação ou não? Porque, de novo, o crime será imputado a pessoas, né? A um CPF. O fato de uma empresa estar sediada fora do Brasil é algo que dificulta muito uma eventual punição. Que nós estaremos dependendo de acordos internacionais, de tratados e etc. Inclusive, para você ouvir uma pessoa que está eventualmente fora, você teria uma carta rogatória, é bastante complexo, não é simples. Então, isso realmente é algo que muitas vezes inviabiliza uma eventual punição.
E me diga uma coisa, o que que você falaria para as pessoas que querem investir em criptoativos? Porque é também interessante, né? Eu acho que a primeira coisa é não colocar todo o seu dinheiro ali, Sem né? Você dúvida. tem que diversificar a sua carteira, a gente aprende isso com todos os economistas, as pessoas da área financeira. Ela falou, ó, a primeira coisa é a diversificação, porque você coloca tudo num lugar só. Naquele momento, muita gente fez isso, lembra na época na Bolsa, aí veio o quê? Pá, aí ela cai. Aí você acaba perdendo tudo, aí você tem que deixar o dinheiro lá para ir recuperando aos poucos. Então, a diversificação é uma questão interessante. Mas o que mais, assim, que cautelas essas pessoas precisam ter na hora de pensar em investir dinheiro em criptoativo? O que eu indico para vocês que nos acompanham é o conhecimento. É conhecimento aliado à desconfiança. Porque eu até escrevi um artigo durante a pandemia, naquele momento que vivíamos, que a informação é a vacina mais eficaz contra golpes virtuais. Então, a informação vai te blindar contra golpes? Não vai, não é uma blindagem. Mas ela vai te fazer ter aquela desconfiança, aquela pulguinha atrás da orelha que pode ser o grande diferencial entre você ser vítima de um golpe ou você conseguir se preservar. Então, o conhecimento e a desconfiança aliados são são fatores que vão te ajudar a evitar cair em golpes. Busque, você gosta do assunto, busque informação, entenda, veja como funciona, entenda um pouquinho de mercado financeiro. Isso é uma carência que nós temos muito grande no Brasil. As pessoas não entendem de mercado financeiro, não buscam informação de mercado financeiro. A gente aprende, dentro das limitações, a ganhar dinheiro, mas não aprende a cuidar do dinheiro. E as pessoas... Tem toda a razão. Você sabe que eu advogo muito, né, que a gente tinha que colocar isso nas escolas. Sim, educação financeira. Educação financeira. Educação digital. Não, educação digital, acho que a questão dos direitos, né? A gente não entende, né? A gente tem aí um monte de leis, as pessoas não sabem, elas não entendem quais são os seus direitos, aí gritam por direitos, mas não querem deveres também. A gente precisava colocar isso tudo, sabe? Mas eu acho que é no ensino fundamental mesmo, lógico, não com a complexidade, mas com o mínimo, o básico, para que as pessoas, né, caminhassem. Estaríamos construindo uma sociedade muito melhor. E para todos, acho que é um ganho para todos. Educação é sempre um ganho para todos, mas você conseguir contribuir com esses pontos, acho que o ganho seria ainda maior, sem dúvida nenhuma. E eu vou além, se você não tem tempo, né, para procurar informação, eu acho que as pessoas elas precisam procurar segurança, né? Sim. Então, assim, eu quero investir em criptoativos, procure o seu banco, converse ali com o seu gerente, né, com a pessoa que lhe dá aconselhamento financeiro e busque algo que seja no mínimo seguro, né? Vá procurar investir em criptomoedas num banco grande, né? Ele vai ser muito honesto com a pessoa, vai falar, olha, o ganho, ele Pode ser perda. Pode ser, exatamente, ele vai acontecer de forma muito lenta, às vezes, pode ter, mas eu quero experimentar, eu quero entender como é, você pode perder, então você só arrisca aquilo que você pode perder. Isso. Não é? O dinheiro que você não pode perder, não coloque em investimentos arriscados. Sem dúvida. Porque esse é complicado, né? O que você falou, é um mercado que flutua muito, uma hora pode estar muito bem, outra hora pode estar mal, e você pode, então, deixar aquele dinheiro parado, esperando que ele volte a render novamente? O histórico, por exemplo, do Bitcoin é positivo. Você pega lá, a curva é sempre ascendente. Mas isso tem uma variação gigantesca. Chega a variar 80%. É algo expressivo, ainda mais o mercado financeiro. Então, a pessoa tem que ter consciência. Você muito bem coloca isso. Tenha cautela. Se você não tem condições de se informar, de fazer melhor, faz o que é possível. Vai dentro daquele seu limite com bastante cautela. Porque aí você não arrisca aquilo que você conseguiu construir e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer falta. Seja milhões, ou seja, 1000, faz falta. Se não é uma pessoa que acaba tendo condições de arriscar dentro daquele percentual, se foge desse percentual, de alguma forma vai fazer falta na vida dessa pessoa.
E não existe, né? Essa coisa de 5% ao mês, 3% ao dia. Gente, isso é mentira. É mentira. A gente precisa de leis para os mentirosos, contumazes, né? Eles tinham que ser presos. É mentira, e as pessoas precisam entender isso, né? Não tem, é difícil você ganhar dinheiro, é difícil você fazer o seu dinheiro render, então a gente precisa cuidar bem dele, né? E qualquer pessoa pode ser vítima. Acho que esse caso ilustra muito bem. São atletas, são famosos, são conhecidos, foram vítimas. Nós tivemos um caso de uma fraude também, um golpe contra o Usain Bolt, o velocista. Também perdeu grande parte do seu patrimônio num golpe ali que acabaram aplicando nele. Então, o dele do Bolt também foi com criptoativo? Não, do Bolt, salvo engano, não foi com criptoativos. Mas foi no mercado financeiro. Uma fraude e acabaram levando boa parte do patrimônio dele, significativa parte do patrimônio dele. Então, não é porque a pessoa é famosa ou não é conhecida. A gente acabou de falar da Sasha. Exatamente. Nós tivemos a Sasha, nós falamos também, antes de começarmos, da Gisele Bündchen, do Tom Brady, que também emprestaram, né? Emprestaram a sua imagem, sua credibilidade, e, salvo engano, também tinham parte investida nesses criptoativos, então precisa ter muita cautela. Exatamente, acho que todo mundo precisa entender, é muito interessante, né, o mercado financeiro, como você muito bem falou, né? Todo mundo quer fazer parte, mas para fazer parte as pessoas precisam estudar, se informar, né? E o que falta é isso, eu sinto que somos todos ainda muito ignorantes, a palavra no sentido de ignorar a informação, né? E dá trabalho. Ó, o Flávio está aqui, há quantos anos você está estudando criptoativos? E agora eu estou com 3 filhas pequenas ainda em casa, gêmeas, não é fácil, mas a gente tem que se dedicar. O seu irmão me falou que há muitos anos que você estuda isso, que você está trabalhando com isso, e você está fazendo o teu mestrado ou o doutorado? A ideia é eventualmente fazer o doutorado sobre o tema. Eu estou encerrando o meu mestrado agora e começar sobre esse tema que é novo. Não temos doutrina sobre o tema. É muito pequeno a parte de doutrina que nós temos, e aí os criptocrimes são algo que já está acontecendo, né? É algo que já está implementado e que, sem dúvida nenhuma, só vai crescer. Como os golpes virtuais e como tudo que tem acontecido na internet. E eu vou falar mais uma coisa aqui. Se você tem pouco dinheiro, converse, né, que você quer investir em criptoativos, converse com o seu gerente do seu banco. Se você tem muito dinheiro, se você tem 6 milhões de reais para investir, gente, procura um advogado. Não, eu tô falando sério, porque assim, pelo menos, não é? Ele vai checar se você não está entrando num golpe enorme. O criminalista ou até o civilista, ele tem um pouquinho dessa sensibilidade, até pela experiência, pelo dia a dia. Então, você acaba tendo contato com algumas situações que te deixam um pouco inseguro, até desconfiado. E um caso de golpe seria esse. Mas exatamente, Flávio, olha só, checar, ele vai falar, tudo bem, olha, o cliente vai chegar, eu quero investir 6 milhões aqui em criptoativos nessa corretora. Né? Você paga os serviços e ele vai falar, olha, essa corretora não rola. Essa corretora é muito boa. Como eu te falei, o indivíduo falou, eu tenho um contrato assinado com eles, mas o que o contrato fala? O contrato fala que eles vão investir em criptoativos. Criptoativos é muito amplo, mas mas aí é segredo do negócio e eu investi não sei quantos mil reais. Poxa, como se você tivesse tido a cautela de ouvir um advogado, até um economista, você nunca teria feito essa operação. Exatamente, ou um economista, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o advogado, e eu advogo para os advogados no bom sentido, é que ele vai checar se aquela empresa existe, se aquela empresa não é fraudulenta, se você não está caindo num golpe, ele vai te proteger, né? Um economista, ele vai verificar as questões financeiras, mas aquela empresa de fato existe? Porque assim, aí já começa tudo estranho, uma empresa que está sediada no Acre, nenhum problema contra o Acre, nada disso. Mas assim, concorda que nessa questão do mercado financeiro, as empresas estão todas aqui na Faria Lima, né? As pessoas vêm do Brasil inteiro. Foge ao padrão.
Não é que tem um problema, foge ao padrão. Qual é o motivo? Se tem uma justificativa plausível, muito que bem. Se não tem, deve ser motivo de desconfiança. Exatamente. Eu gosto muito da questão, às vezes, dos Estados Unidos, que ele acabou diversificando, né? Então, você pensa em mercado financeiro, você vai lá para Nova York, talvez algum outro estado. Se você quer o mercado do audiovisual, você vai para a Califórnia. Setorizado. Não, mas, exatamente. Não, eu quero investir em batata. Você vai para o estado onde todo mundo investe em batata. Sabe essas coisas assim? Sei lá, eu quero mercado bancário, não sei, você vai para Delaware. Aqui, mas tem um pouquinho, né? Quando você começa a falar assim, não, mas eu vou investir em criptoativos no Acre. O Acre já fez alguma coisa relacionada a criptoativos? De repente o Acre é bom em muitas outras coisas. Eu nunca ouvi falar. Então, assim, sabe aquelas coisas de você ligar todos os seus alertas? Ou que não fosse o Acre, que fosse Porto Alegre, entendeu? Sei lá, mas o Porto Alegre é boa nessa área de criptoativos. De repente a gente até vai descobrir que tem um Vale do Silício ali em Porto Alegre. Mas tudo indica que não. Eu acho que é a questão da gente informar. Desconfia de absolutamente tudo. Por isso que eu digo que é sempre bom procurar, né? Se você tem tanto dinheiro, 6 milhões, 1 milhão, procura um bom advogado para ele checar se aquela empresa é verdadeira, se não é, se aqueles contratos que você está assinando são ok, se eles têm alguma validade. Porque, não, você vai assinar um contrato com uma empresa que está sediada, sei lá onde, né, num país... Bom, o papel aceita tudo, o contrato, você pode colocar qualquer coisa, mas o que aquilo vai gerar eventualmente de direitos mesmo? Então, como for, mas eu fiz um contrato, sim, mas o que aquilo te garante? A análise contratual vai verificar se aquilo lá realmente traz alguma garantia ou simplesmente isso é um papel com um monte de palavra jogada que não te traz nenhum tipo de... não, essa empresa está no Canadá e aí o fórum é o Canadá. E aí qual é a lei do Canadá? Sim. São tantos os riscos, a pessoa ela precisa parar, né? Falar, respira, gente. A gente é muito impulsivo, né? Respira, pensa. A tecnologia é encantadora, é tudo muito dinâmico, mas quando envolve o seu patrimônio, você tem que ser muito cauteloso, essa é a verdade. Não, a quantidade de golpes, Dr. Flávio... É tudo na agilidade, é o golpe do Pix, olha, preciso do dinheiro para agora, tem que ser já, é tudo assim. É tudo impulso, né? O golpe se utiliza muitas vezes desse impulso, porque se ele te der a oportunidade, ou a possibilidade de conversar às vezes com alguém, ou pensar um pouquinho melhor, você às vezes não cai no golpe. Então isso é uma característica bastante presente. Exatamente, e é isso que as pessoas precisam fazer, esfriar a cabeça, pensar exatamente o que elas estão fazendo com as suas economias, porque a gente trouxe aqui um caso de uma pessoa famosa, mas pelo que nós levantamos, nessa mesma empresa tem vários anônimos que perderam absolutamente tudo. E esse escândalo só chegou a aparecer porque tinha envolvido um grande nome do futebol. E não é o primeiro caso, nós tivemos recentemente outros grandes casos aí envolvendo corretoras ou criptoativos. Então, acho que mais um alerta para as pessoas, mais um. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Flávio. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Dr. Flávio. Quem quiser entrar em contato, quiser mais informação, é só acessar. Aí, eu acho que está aí prontamente disponível, inclusive, né? Se você tem dinheiro aí, quiser investir em criptoativos, eu, de novo, vou falar aqui. Procure informação ali com ele para não cair num golpe, né? Porque a gente precisa cuidar das nossas finanças. Dinheiro não gosta de quem maltrata dinheiro, né? E quando você faz as coisas de qualquer jeito, você está maltratando seu dinheiro. Sem dúvida. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e pelo mais ainda poder falar de um tema tão importante, um tema tão novo, desconhecido ainda por grande parte da população e que tem gerado tantos problemas e tanto sofrimento. Então, mais uma vez, se você gosta, se você se interessa, vá atrás, entenda, estude, que sem dúvida nenhuma você só tem a ganhar com isso. Exatamente. Vão ficar aqui também as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato conosco, quiser tirar dúvidas, mandar sugestões, o e-mail vocês conhecem, que é op@medialento.com.br. Flávio, muito obrigada. Obrigado e até a próxima. E a gente aguarda vocês na próxima semana.